Lampião tinha quer dizer, o procedimento dele, né? Era muito bom. Tanto ele era bom para os cangaceiros dele, como ele era bom pelo pessoal. Olha, ele não aceitava um cangaceiro mexer com uma moça. De forma nenhuma. Se um cangaceiro dele mexesse com uma moça e fosse descoberto, a cangaceiro morria. Era assim. Do mesmo jeito, era a mulher, eram os homens que tinham mulher. Se ela fosse fácil o marido, morria o cangaceiro, morria ela. Muitas vezes Lampião teve atos de maldade, de crueldade, de bandido, vamos dizer. E também teve atos de heroísmo e de bondade para aquelas pessoas. Então, fica difícil você dissociar bandido do herói. Eu acho que ele foi um misto dos dois. Ele no começo da vida fez muito banditismo, né? Porque mataram o pai dele e ele tratou de se vingar. De tarde eles chegaram com as cabeças, com 3 horas, né? E jogavam aí com quem joga coco, né? Já tô. Aí eu também, João Bezerra, mandei eu juntar. Eu peguei pelos cabelos assim, botava no pé de gameleiro, né? Aí, quando foi tardezinha, tiraram para tirar o retrato lá nos delegados da prefeitura, né? Pra mim ele fez o que devia fazer, não é? Porque mataram o pai dele sem necessidade. Minha mãe já morreu por causa dele, porque a polícia começou a perseguir eles e minha mãe ficou ruim do coração e morreu assim, de repente. Com 19 dias mataram meu pai. E ele que já estava em vista delas, aí quis vingar a morte do pai, né? Lampião para mim era... não sei nem dizer. Para mim era tudo. Porque era um bom irmão, né? Depois que entrou pro cangaço, não tinha gosto não. Que ele vivia naquela vida, não era a vida de gente. O Lampião é um velho bom. Tem saudade dele? Eu tenho muito. Ele era muito meu amigo. Eu não gosto de me lembrar dele, não. Agora, a coisa que Lampião fez, que ele veio fazer, que deu desgosto, foi depois que fizeram dele bandido. Eu me lembro. Ele tinha, olha, Lampião era tão bem intencionado que pelas buscas se sabe. Olha, nasci na casa paterna, quis ser homem de bem, viver do meu trabalho sem ser pesado a ninguém. Fui a Mucreve na estrada, tive até bom camarada e tive amigo também. Como que ele tratava o senhor? Como que era ele pro senhor? Bom, ele tratava bem, ele tratava todo mundo bem. Na semana que mataram ele, eu não fui lá. Mas depois fui lá, vi os ossos. Agora, depois, logo, eu estava em Gararu e vi os retratos das 11 pessoas. As cabeças. As cabeças. Por isso eu sei que ele morreu. Eu fiquei poucos tempos junto com o Lampião, né? Fiquei poucos tempos junto, porque as barracas da gente, mesmo nesse lugar onde a gente estava, ficava longe umas das outras, né? Mas eu nunca vi Lampião maltratar ninguém, não. E nunca, o pessoal gostava muito, toda casa que ele chegava, eles tratavam as pessoas bem, só se, por exemplo, ele passava aqui, chegava aqui, se tivesse, todos eles eram assim, se tivesse com fome, pedia comida, se a pessoa tivesse comida, fazia, preparava, dava comida para todo mundo, quando eles saíam, para cada um dava 10 contos, naquele tempo era 10 contos, era assim. Olha, não fala, se a polícia chegar aqui, não fala que nós passamos aqui não, porque nós vamos escondendo o rastro. Um Lampião, foi um pai que eu encontrei. A ocasião de ter 200 e tantas pessoas em um rancho, a ordem daquele homem era uma coisa que nunca se viu dizer em ninguém. Fulano é isso, ali aqueles homens, não tinha um que dizer, eu não vou, não, era a ordem. Quando eu encontrei ordem, disciplina, união, dividir, tudo foi com Lampião. Foi o pai que eu estupei. Hoje eu vejo falar o que falam de Lampião, me dói. Não gosto, porque foi onde eu aprendi. Curisco foi meu marido, foi meu professor, foi meu pai.
isso. Se eles tinham a situação deles, ninguém tem culpa disso, mas eram gente. Lampião era gente. Lampião, quando nós cruzamos os depoimentos de pessoas que ao longo de uma vida inteira conviveram com ele, privaram com ele na intimidade, as constantes que ficam nessa peneira, digamos assim, são alto, era um homem de 1,80 m, um caboclo de 1,80 m, magro, alto, moreno, calmo, bem educado. Esse era o Lampião verdadeiro que, infelizmente, o cinema ainda não mostrou nesse paradoxo de ser um homem sussurrante, agradável, confiável. E eu digo isso sem detrimento do lado dele brutal nos momentos em que a vida do cangaço exigia essa definição, ele não vacilava. O senhor conhecia bem a minha mãe? Maria Bonita? Conheci. Sim, com o pessoal. Ela tratava bem todos? Tratava. E todos a respeitavam? Todos. Ele também? Ele também. Então ele era querido por todos, né? Você diria que Lampião era um homem malvado? Não. Não era malvado? Lampião era malvado para quem era com ele. Isso eu não acho que seja malvadeza, porque se uma pessoa passa, ele dá tudo, porque ele pediu, o povo disse que ele era um ladrão, que ele roubava, certo. A gente andava no mato, a gente passava fome, passava sede, pegava as criações, não sabia de quem era, matava, ia, porque a gente não ia morrer de fome. E aí quando eles saíram daí levando tiro, que foram para Mata Grande, foi uma carta, ninguém sabe, já saiu do Nazaré ou saiu da Serra Vermelha, dando uma informação deles lá onde estavam. Eles estavam já trabalhando. Aí com essa carta, o sargento José Lucena veio, quando chegou na casa deles, não encontrou os rapazes, achou só o velho despaiando o milho e matou. O pai dele? O pai dele. Daí por diante eles viraram cangaceiro. Ele não era bandido não, fizeram dele bandido, viu? Ele matou gente, matou. E deve ter matado, inclusive, aliás, deve não, tenho certeza que matou pessoas que eram inocentes. E que quando ele descobriu que o cara morreu pela mão dele, sem dever o que ele pensava, ele chorou. Isso cangaceiros falaram para mim, que quando ele contava esse episódio, que foi mais de um, dele matar pessoas inocentes, ele chorava. Bom. Mas eu não via ninguém falar do Lampião, não. Se ele chegasse aqui, por exemplo, pedisse comida, Dona Silvana, tem comida aí, o Sandoval, se desse, tem comida aí para você dar pra gente? Tem. Desse comida para eles, eles enchiam a barriga quando saía, para cada um dava da casa, se tivesse 10 pessoas, cada um era R$10 que dava naquele tempo. Não saía sem dar dinheiro. Era assim. Não era ruim não, não era ruim não. Agora falava assim, se os macacos passar aqui e perguntar se nós passamos aqui, fala que não, que nós vamos esconder no rastro. Se a pessoa guardasse o segredo, falasse assim como ele ensinou, né? As pessoas, era amigo dele a vida toda, a vida que tivesse. Mas se as pessoas falassem, Lampião passou aqui, ou o chefe de bando, ou o Balão passou aqui, ou o Sereno passou aqui, que era o pai de Gilarene, né? Sereno passou, ou criança passou aqui. Pudesse sair, pudesse cair fora, porque senão quando eles voltassem matavam, era assim. Mas se guardasse o segredo e tratasse as pessoas bem, quando chegasse essa comidinha e desse, e etc., e guardasse o segredo, tinha amigo para toda a vida. Era desse jeito. Eles eram desse jeito. Lampião era uma figura interessante. Agora, ninguém soube aproveitar o que ele era. Enquanto eu existir com vida, ninguém fala de Lampião que eu não gosto. Que se ele fazia, era a defesa que ele tinha. Nunca identifique Lampião com vulgaridade. Ele era uma pessoa, o oposto do vulgar. Era um homem talentoso para tudo e teria sido uma grande figura se o Brasil tivesse sabido aproveitar.